E se o universo não fosse apenas um campo de provas, mas uma grande sala de julgamento, onde cada gesto seu já está sendo cuidadosamente avaliado? E se o tribunal mais antigo da existência, muito antes dos homens criarem leis ou impérios, estivesse neste exato momento reunido em silêncio, debatendo o seu destino? Imagine por um instante que seu nome foi sussurrado entre seres que jamais cometeram um erro, ou quase nunca. Desde os tempos antigos, profetas, visionários e místicos alertaram para um conselho celestial oculto. Não é composto por querubins, adoradores ou anjos guerreiros. Não. Eles não tocam trombetas, não anunciam sinais, nem aparecem em sonhos para os escolhidos. Eles apenas julgam, em silêncio, com olhos que penetram a alma e mãos que podem selar destinos. São chamados de os 12 julgadores celestiais. Esse grupo, pouco citado e quase esquecido, estaria acima até mesmo dos arcanjos. Eles não estão no campo de batalha espiritual, estão na cúpula da decisão eterna. Cada um deles carrega um aspecto do próprio caráter de Deus: justiça, verdade, misericórdia, fidelidade, zelo, entre outros. Eles não decidem o futuro. Eles decidem se alguém continua existindo no futuro. E isso não é apenas morrer, é ser apagado, como se nunca tivesse vivido. Como se sua alma fosse arrancada do tecido do cosmos, apagada dos registros do tempo, memória e criação. Essa ideia pode parecer absurda à mente ocidental moderna, mas há pistas dessa realidade espalhadas pelas escrituras e pela literatura apocalíptica esquecida. O livro de Enoque fala de anjos que observam e registram. O Salmo 82 menciona um conselho de deuses, Elohim, julgados pelo próprio Altíssimo. Daniel viu tronos sendo colocados e livros sendo abertos. E João, na ilha de Patmos, testemunhou o momento em que nomes eram riscados do livro da vida. Mas quem segura a pena? Quem pesa as intenções? Quem decide o que será lido no último dia? A resposta pode estar escondida por trás da cortina do invisível. E talvez o mais perturbador de tudo seja o que esses julgadores não fazem. Eles não avisam, não enviam mensagens, não dão sinais, não sopram ao vento. O julgamento deles acontece em silêncio, e esse é o julgamento mais temido nos céus. E então surge uma revelação ainda mais alarmante. Fontes ocultas dentro da tradição judaica mística e fragmentos antigos sugerem que um desses julgadores, apenas um, mas com autoridade comparável aos outros, já se rebelou. Não caiu do céu como Lúcifer. Não arrastou uma terça parte das estrelas. Foi mais sutil, mais insidioso. Ele não busca destruição com fogo, mas condenação com argumentos. Quer provar diante dos outros julgadores que a humanidade inteira é uma falha inevitável. Ele deseja que ninguém seja absolvido, que ninguém permaneça. E seu plano é fazer isso sem barulho, sem que percebam, condenando a criação inteira, em silêncio. Esse é o julgamento que você precisa conhecer, porque não é sobre o fim do mundo, é sobre o fim de nomes, de identidades, de histórias. É sobre seres humanos sendo arrancados da realidade como páginas rasgadas de um livro e queimadas sem deixar cinzas. Você está seguro? Seu nome está onde você acredita que está? E mais importante, quem está decidindo isso? Nos próximos minutos, vamos revelar quem são esses 12 julgadores, como eles atuam, o motivo pelo qual um deles rompeu com os céus e qual é o plano oculto que está sendo executado sem que ninguém perceba. E se você acha que tudo isso parece distante, espere até perceber que você já está nesse julgamento. Mas atenção, ao virar a próxima página, você cruza um limite, e nem todos estão preparados para olhar o tribunal divino nos olhos. Vamos continuar? O que será revelado pode mudar sua visão da criação para sempre.
Eles não pertencem ao tempo nem ao espaço. São anteriores à criação visível, ao Éden, aos profetas e até aos anjos mais conhecidos. Enquanto Gabriel anuncia e Miguel guerreia, esses 12 permanecem sentados, imóveis, com olhos que atravessam eras e bocas que quase nunca falam. Eles não foram criados para intervir, foram formados para decidir. E quando o universo é colocado sobre a balança, são eles que definem o peso final. O número 12 nunca foi aleatório nas Escrituras. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas da Jerusalém celestial. O número representa governo, plenitude administrativa, uma estrutura de autoridade. No mundo espiritual, essa mesma ordem é refletida nos 12 julgadores celestiais, seres que não aparecem nos cultos, não descem em missões, nem respondem a orações. Seu ofício é outro. Eles lidam com aquilo que está além da redenção e antes da condenação. Julgam o que a criação deve ou não continuar carregando. A tradição mística judaica, especialmente a literatura do Segundo Templo e os manuscritos encontrados em Qumran, apontam para entidades celestiais com funções específicas de julgamento. No livro de Enoque, lemos sobre os vigilantes, mas há menções mais profundas a anciãos sentinelas, que mantêm registro de ações não só de homens, mas também de anjos e nações. Esses seres, distintos dos arcanjos tradicionais, ocupam uma camada superior na hierarquia celestial e são mencionados nos bastidores dos eventos mais críticos da história espiritual. Nos Salmos, especialmente no enigmático Salmo 82, Deus aparece julgando uma assembleia de deuses. Deus se levanta na congregação divina, no meio dos deuses, julga. Esses deuses, do hebraico Elohim, são entendidos por muitos estudiosos como seres celestiais de autoridade judicial. Não são ídolos, são membros do Conselho do Altíssimo, e entre esses estariam os 12. Em Daniel, capítulo 7, o profeta vê tronos sendo colocados e o ancião de dias se assentando, mas ele não se assenta sozinho. A linguagem sugere uma formação de julgamento, um tribunal composto onde livros são abertos e sentenças são pronunciadas. A cena não descreve anjos em batalha ou louvor, mas um tribunal cósmico, com o destino das nações e indivíduos sendo avaliado. Cada um desses julgadores carrega em si um aspecto da justiça divina. Eles não agem como meros executores. Cada um representa uma faceta inegociável do caráter eterno. O julgador da verdade julga sem emoção. O da misericórdia pesa a intenção antes do ato. O do zelo considera a herança da alma. O da fidelidade examina promessas feitas e esquecidas, e assim por diante, até que 12 aspectos completem o equilíbrio absoluto. Nenhum julga sozinho. Nenhum tem a decisão final isoladamente, mas juntos são capazes de apagar uma alma da criação ou perpetuá-la no livro da vida. Esses 12 nunca foram apresentados abertamente à humanidade. Seu trabalho é feito nas sombras da eternidade. Porém, indícios de sua ação aparecem em eventos bíblicos onde o juízo veio sem aviso, sem mensageiros, sem chance de arrependimento. Como o desaparecimento súbito de Corá e seus seguidores, como o julgamento fulminante de Ananias e Safira, como os atos definitivos que não esperaram o toque da trombeta ou o clamor do povo. E há algo ainda mais surpreendente. Segundo alguns fragmentos atribuídos aos textos de Ezequiel místico, cada julgador teria recebido, no início dos tempos, um registro único, um nome, uma função e um limite. E seria esse limite que garantiria que jamais interferissem nos julgamentos humanos de forma direta. Eles não podem ser adorados, invocados ou mesmo reconhecidos com precisão, mas podem julgar silenciosamente
Contudo, e se um deles ultrapassasse o limite? E se um desses 12 julgadores, formados para manter a ordem, para pesar com justiça, olhasse para a criação e decidisse que nenhum homem é digno de continuar existindo? E se, em vez de aplicar justiça, ele passasse a buscar condenação? Não por corrupção visível, mas por uma convicção sombria de que a humanidade falhou irremediavelmente? Nos próximos minutos, você vai descobrir o que acontece quando o julgamento é silencioso demais. E por que, às vezes, a ausência total de sinais pode ser o sinal mais assustador de todos. Está pronto para continuar? Nenhuma trombeta foi tocada, nenhuma estrela caiu do céu, nenhum anjo apareceu com espada flamejante, e ainda assim a sentença foi selada. Um homem morreu, sua linhagem foi cortada e seu nome esquecido. Mas o mais terrível não foi a morte. Foi o silêncio absoluto que precedeu o juízo invisível. Quando o céu não envia aviso, quando não há sonho, nem profecia, nem lágrima para adiar a pena, esse é o julgamento do silêncio. Na tradição profética, o juízo divino geralmente é anunciado com sinais. O trovão, o terremoto, o choro dos profetas, a comoção do povo. Mas existe um tipo de julgamento ainda mais temido pelos anjos antigos. Um julgamento sem som, sem sombra, sem chance. Os anjos o chamam de Din Levan, o juízo branco, porque ele é frio, implacável, silencioso como a neve que cai sobre um túmulo esquecido. Esse julgamento ocorre quando os 12 julgadores decidem de forma unânime que não há mais argumento possível, quando não resta nem mesmo intercessão no céu, quando o nome que está no livro da vida já não brilha, não por maldade, mas porque foi apagado, não com tinta, mas com decreto, e ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de julgamento não recai apenas sobre os perversos. Às vezes, ele cai sobre os que estão distraídos demais para perceber que estavam sendo pesados. Textos escondidos nas tradições de Qumran e nas escolas enoquianas falam de noites em que os anjos não cantam, porque o julgamento do silêncio está acontecendo. São momentos em que os céus se fecham não por ira, mas por decisão, por sentença final. O apóstolo Paulo talvez tenha captado um eco disso quando escreveu: Ai daquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque há quedas que não fazem barulho, só deixam vazio. No livro de Malaquias, há menção a um livro de memórias sendo escrito diante de Deus para aqueles que o temem. Mas se há um livro de lembranças, também há um livro de esquecimento. Alguns cabalistas antigos acreditavam que, para cada registro de glória, existe um espaço de ausência onde os nomes são retirados e engolidos pela eternidade. E os julgadores têm acesso a ambos. É por isso que o julgamento do silêncio é o mais cruel, porque ele não dá chance ao arrependimento. Ele já foi decidido antes que você percebesse. Ele não precisa de testemunhas nem de defesa, porque o réu nem sabe que está sendo julgado. E enquanto o mundo segue girando e as multidões seguem sorrindo, um nome é apagado entre os registros celestiais, sem que ninguém perceba. Você pode pensar que isso soa injusto. Como pode Deus permitir um julgamento sem aviso? Mas lembre-se, o aviso não é um direito. É uma misericórdia, e a ausência de sinais, na verdade, pode ser o maior sinal de todos, porque o silêncio do céu quase sempre é um grito abafado, um grito que diz: a sentença já foi escrita. E aqui entra o ponto mais alarmante. Segundo alguns fragmentos da tradição apocalíptica, um dos 12 julgadores começou a usar esse silêncio como arma. Ele percebeu que, se a criação teme o juízo anunciado, o julgamento sem anúncio se tornaria o método mais eficaz para condenar sem resistência. E então, ele passou a agir. Mas não com malícia visível. Ele apenas começou a negar sinais, a impedir que mensagens fossem enviadas.
a silenciar profetas, a sufocar alertas. E aos poucos o mundo foi se tornando surdo, enquanto ele selava nomes no esquecimento. Essa figura sombria ainda permanece no conselho, mas sua lealdade já não é clara. Ele não busca trair abertamente. Ele deseja convencer os outros julgadores de que a humanidade falhou por completo. E sua estratégia é simples: fazer com que ninguém perceba que está em julgamento até que já seja tarde demais. E se esse plano estiver funcionando? E se o silêncio que você sente hoje não for ausência de Deus, mas presença de um julgamento invisível? E se já houver um nome sendo apagado enquanto você assiste este vídeo? No próximo capítulo, vamos desmascarar o julgador rebelde, aquele que permanece sentado entre os justos, mas já trama como um acusador. E o mais assustador, ele pode já estar influenciando o julgamento de milhões de pessoas, inclusive o seu. A verdade que vem a seguir pode ser devastadora. Está preparado para conhecer o nome daquele que quer ver a criação inteira condenada. No trono onde reina o silêncio, um pensamento surgiu e não foi inspirado pelo Altíssimo. Foi um sussurro isolado, nascido dentro de um dos 12. Ele não caiu do céu, não foi expulso, não se rebelou com fúria. Ele permaneceu sentado, imóvel, sereno. Mas sua convicção mudou. E esse foi o começo da corrupção que não se vê, a corrupção do juízo. Diferente de Lúcifer, que tentou ascender acima das estrelas e tomar o trono de Deus, esse julgador não deseja reinar. Ele não busca adoração, nem levantar exércitos. Sua rebelião é mais perigosa. Ele acredita estar mais justo que a própria justiça. Olhando para a humanidade, enxergou falha atrás de falha. Viu arrependimentos rasos, promessas quebradas, orações vazias. E então concluiu: nenhum humano merece continuar existindo. Esse pensamento, nascido de uma verdade distorcida, inflamou sua consciência. E embora ele continue a vestir o manto da autoridade, sua sentença já não reflete a vontade do céu, mas sua própria amargura. Fragmentos enoquianos falam de um vigilante silencioso que se afastou da misericórdia. Ele deixou de pesar intenções e passou a pesar apenas consequências. Em outras palavras, começou a julgar como se Deus fosse apenas justiça, e esqueceu que Deus também é paciência. Seu nome não é revelado, mas seu impacto é sentido. Em tradições místicas, ele é chamado de o acusador do conselho, uma função que deveria ser impossível dentro do tribunal divino. Mas como ele ainda está lá? A resposta é tão perturbadora quanto lógica, porque sua função permanece válida. Mesmo corrompido, ele ainda tem autoridade para julgar, ainda participa dos veredictos, ainda tem acesso aos registros. E se você pensa que isso é impossível, lembre-se de que até Satanás compareceu diante de Deus em Jó, capítulo 1, e foi ouvido. Esse julgador rebelde opera com uma lógica implacável. Ele busca convencer os demais de que o juízo deve ser absoluto, sem exceções. Seu método não é a mentira descarada, é a apresentação parcial da verdade. Ele mostra os pecados, oculta os arrependimentos. Ele destaca as recaídas, mas silencia os momentos de fé. Seu julgamento é matemático, sem alma. Ele quer que os livros celestiais sejam livros contábeis, não registros de histórias vivas. Segundo textos gnósticos antigos, esse ser já influenciou decisões que resultaram em destruições completas, cidades, linhagens, sacerdócios. Ele não age diretamente, apenas acelera o processo. Ele convence os demais de que o tempo da misericórdia acabou, mesmo quando o céu ainda espera mais um dia. Alguns teólogos judeus antigos acreditavam que esse julgador começou a sabotar intercessões. Quando Moisés orava pelo povo, ele se opunha.
Quando Daniel jejuava, ele tentava barrar a resposta. Quando Jesus se entregou na cruz, ele aguardava que o julgamento final fosse imediatamente selado. E quando o véu se rasgou, ele silenciou, porque naquele momento ele sabia, o caminho da graça havia sido aberto, e isso ia contra tudo o que ele vinha defendendo. Mas a rebelião não parou por aí. Nos tempos modernos, sua influência cresceu. Não entre os céus, mas entre os homens, onde há vozes que proclamam juízo sem misericórdia, onde há líderes que condenam sem compaixão, onde há sistemas que excluem sem oferecer restauração. Ali está o eco do julgador rebelde. Ele se infiltrou não com gritos, mas com doutrinas frias, com discursos religiosos que esquecem o choro de Jesus sobre Jerusalém. E agora, há sinais de que ele começou a alterar os registros. Segundo visões apócrifas esquecidas, ele criou uma espécie de arquivo oculto, um sistema paralelo de julgamento, onde nomes são avaliados fora dos livros oficiais. Como se fosse possível estabelecer um tribunal secreto dentro do tribunal eterno. E o mais assustador, alguns nomes já estão sendo transferidos para esse arquivo sem que ninguém perceba. O que acontece com esses nomes? São almas vivas, pessoas, em plena atividade, mas espiritualmente já estão sendo tratadas como ausentes, já não são alvo de intercessão angelical, já não recebem revelações, já não sentem o mover, não porque pecaram, mas porque alguém está tentando antecipar sua sentença. Mas, e se isso estiver acontecendo em larga escala? E se bilhões de pessoas estiverem sendo avaliadas com base em um sistema falso? E se você estiver entre elas? Nos próximos minutos, vamos explorar como os livros celestiais estão sendo manipulados e o que acontece quando um nome é apagado sem nunca ter sido julgado de verdade. Você está pronto para confrontar o maior engano do tribunal eterno? E se seu nome estiver no livro da vida, e mesmo assim for apagado, não por rebeldia, não por blasfêmia, mas por um julgamento fraudado, por um registro adulterado, por um tribunal sendo manipulado dentro do próprio céu? O livro da vida não é simbólico. Ele aparece repetidamente nas Escrituras. Moisés o menciona em Êxodo, clamando para ser riscado caso o povo fosse rejeitado. Davi faz alusão a ele no Salmo 69. Daniel vê os livros sendo abertos diante do trono flamejante. E João, no Apocalipse, escreve que apenas os que têm seus nomes escritos nesse livro entrarão na nova criação. É o registro final. O selo de existência. O DNA eterno das almas. Mas o que acontece quando o livro é falsificado? Segundo registros raros da tradição mística judaica, especialmente nas versões mais antigas do Sefer Raziel e no livro dos Segredos de Metatron, há relatos de uma tentativa obscura de duplicar os registros celestiais, como uma sombra do que é eterno, um espelho distorcido do que é verdadeiro, um segundo livro, mantido por aquele que se rebelou em silêncio. Esse livro não é oficial, mas tenta se passar por verdadeiro. Ele imita os nomes, copia as histórias, mas altera as intenções. Registra como condenação aquilo que foi arrependimento. Substitui orações por acusações. Ele reescreve a trajetória da alma com tinta de engano. E quem lê esse livro? O julgador rebelde. E os que ele consegue influenciar. Ele apresenta esse registro como se fosse o legítimo, mostra erros, mas oculta reconciliações, exalta tropeços, mas esconde restaurações. E assim começa a construir uma narrativa paralela sobre quem você é e sobre o que merece. E mais alarmante ainda, há julgadores justos que começaram a hesitar, porque as evidências manipuladas parecem reais, porque o silêncio do céu, causado pelas interferências do rebelde, dá a impressão de abandono, porque as vozes da terra, ecoando doutrinas distorcidas, reforçam a ideia de que poucos serão salvos e que a maioria já está perdida.
Essa falsificação não é feita com tinta, mas com ausência. O nome não é riscado com violência. Ele simplesmente desaparece, como se nunca tivesse estado ali, como se fosse um erro de digitação na eternidade, um pixel corrompido no tecido do tempo. E quem procura, não encontra. E quem lembra, começa a duvidar se o nome um dia existiu. Isso parece impossível. Lembre-se, Apocalipse 3:5 adverte que nomes podem ser apagados do livro da vida. E Êxodo 32:33 mostra Deus dizendo a Moisés que aquele que pecar será riscado. Mas, e se alguém não pecou? E se foi enganado, silenciado, prejudicado por uma conspiração espiritual? E se o verdadeiro juízo ainda não chegou, mas o nome já foi deletado por erro intencional? Ezequiel 9 mostra um anjo marcando na testa os que suspiram pelos pecados da cidade. Essa marca o salvava do juízo. Mas e se a marca foi apagada? Não pelo próprio anjo, mas por uma autoridade superior, corrompida. Existe, portanto, uma urgência: reconhecer o que está sendo feito nos bastidores celestiais. Porque a guerra que se trava não é mais entre anjos caídos e anjos fiéis. É entre a verdade e a versão manipulada da verdade. É entre o livro original e o arquivo corrompido. É entre o nome que Deus inscreveu e o nome que o julgador rebelde quer que desapareça. E há indícios de que essa sabotagem já atingiu nações inteiras. Quando povos desaparecem sem deixar rastro. Quando culturas inteiras são apagadas da história sem explicação, quando linhagens espirituais são extintas sem profecia prévia. É possível que nomes coletivos tenham sido riscados, não por decisão divina, mas por influência do julgamento fraudulento. Isso levanta uma pergunta inescapável. E se você estiver sendo julgado com base em um registro que não é mais verdadeiro? E se o céu estiver esperando que você clame, mas sua voz está sendo abafada por uma sentença que você não conhece? E se há uma forma de recuperar o nome, antes que ele seja esquecido até por você? No capítulo final, vamos revelar a única chave capaz de restaurar o nome apagado, e o nome que está acima dos julgadores, inclusive do rebelde. Mas prepare-se, porque o próximo nome a desaparecer pode ser o seu. Ou será que já desapareceu e você ainda não percebeu? E se existisse um nome que nenhum julgador pudesse apagar, um nome que não está escrito no livro, porque ele é o próprio livro, e se esse nome já tivesse enfrentado o Conselho dos 12 e os vencido, não com argumentos, mas com sangue, quando tudo parece estar perdido, quando os registros foram manipulados e os julgadores corrompidos, resta apenas uma esperança: que exista alguém acima do tribunal. Alguém cuja autoridade não depende da permissão dos 12, nem da aprovação do rebelde. Alguém que não apenas observa, mas julga os próprios julgadores. Esse alguém existe, e seu nome é mais que um som. É uma sentença, uma promessa, uma espada. João 5:22 declara que o Pai entregou ao Filho todo o julgamento. Ele não apenas salva, ele julga. Ele não apenas escreve nomes no livro da vida, ele também confronta os que tentam falsificá-lo. Esse nome é Jesus, o Messias, o Verbo eterno que estava com Deus e que é Deus. E diante dele, todos os tronos tremem, porque ele não foi convidado ao conselho. Ele o criou. Ele não apenas participa do julgamento, ele estabelece a verdade pela qual todos serão julgados. Em Apocalipse 20, vemos o grande trono branco. Os livros são abertos. E então, um outro livro é trazido, o livro da vida do Cordeiro. Este livro não pode ser alterado, não pode ser copiado, não pode ser falsificado. Os nomes nele inscritos foram selados com algo que nem mesmo os julgadores podem tocar: o sangue do sacrifício perfeito. E aqui está o mistério supremo.
Enquanto o julgador rebelde tenta apagar nomes com base em falhas, Cristo inscreve nomes com base na redenção. Enquanto o rebelde exige mérito, Cristo oferece substituição. Enquanto o conselho pesa obras, o Cordeiro pesa o coração quebrantado. E essa diferença muda tudo, porque agora, mesmo que o nome tenha sido apagado nos arquivos manipulados, ele pode ser restaurado no livro original. Mesmo que a sentença tenha sido emitida em silêncio, o sangue fala mais alto. Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, porque o de Abel clamava por justiça, mas o de Cristo clama por misericórdia, e ainda há mais. Esse nome, Jesus, não apenas protege os nomes inscritos, ele também intercede por eles. Romanos 8:34 afirma que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, há um advogado eterno diante do tribunal celestial, anulando acusações, contestando documentos falsos e restaurando nomes que estavam destinados ao esquecimento. E quando o julgador rebelde se levanta para falar, ele é interrompido, não por outro julgador, mas pelo rei, porque o nome que está acima de todo nome não pede silêncio. Ele ordena. E quando ele fala, até os registros adulterados devem se dobrar. É por isso que a única forma de escapar do apagamento é estar nele. Não apenas acreditar nele, mas ser encontrado nele. Filipenses 3:9 fala exatamente isso. Ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a que vem pela fé. Não é sobre perfeição, é sobre posição. Você está em Cristo? Seu nome está escondido nele? Se sim, então nenhum julgador, nem mesmo o rebelde, pode tocá-lo. Você não está apenas protegido, está selado. Você não será apagado, porque o seu nome está escrito nas mãos daquele que venceu até a morte. Mas, e quem ainda não está? E quem está vivendo sem saber que o julgamento já começou? E quem nunca ouviu que há uma saída? Agora que você conhece os julgadores, o rebelde, os livros falsificados e o tribunal secreto, você precisa decidir o que fazer com isso. Porque há pessoas que você ama cujos nomes podem estar sendo apagados neste exato momento. E talvez Deus tenha permitido que você assistisse a tudo isso não para temer, mas para agir, para interceder, para anunciar, para despertar. Antes que o silêncio consuma de vez aqueles que ainda podem ser salvos. Compartilhe esta revelação. Não porque é chocante, mas porque é real. A eternidade não é um mito e o julgamento já começou. Mas a graça ainda está disponível. Afinal, há um nome que julga os julgadores. E ele ainda está escrevendo histórias com mãos furadas por amor.